meus amigos, olá minhas amigas, olha só que tá chegando aqui no canal e acabou de sair do forno. Pois é, estamos trazendo aqui o R-Type 3 Dimensions, a recriação em 3D do R-Type 3, lançado lá em 1993 no seu querido Super Nintendo. É um jogo que eu gosto demais, um dos melhores jogos da franquia para mim, e está chegando aqui de uma maneira modernizada para vocês. O R-Type original foi o primeiro a receber esse tratamento do Dimensions. E uma coisa que eu curto dessa série é que eles tentam ser bem fiéis à obra original. Então eles pegam exatamente o trabalho do Pixel e tentam trazer da forma 3D, respeitando a arte original. Então é algo bem fiel, como se tivesse pulado ali de geração e se tornado em 3D. E é claro, como este está lançando em 2026, nós esperamos alguns melhoramentos, em relação à versão anterior. E aqui temos algumas adições bem legais que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Uma que eu curti bastante é que em praticamente todos os estágios eles adicionaram camadas extras no background. Então, por exemplo, aqui no primeiro estágio tem partes que você vê uma névoa, um destroço de estrelas passando no fundo, que preenche melhor o ambiente e reforça aquela sensação de velocidade em alguns pontos. Aqui ficou melhor para mim no estágio da refinaria, ou fábrica, como eu dizia lá atrás. Esse cenário é bem legal, que ele é bem industrial, e eles adicionaram essa fuligem no fundo, dando um ambiente sensacional. Eu particularmente achei muito bom. Além disso, eles também foram mais além e adicionaram algumas animações extras em diversos lugares. A que eu mais gostei foi a do cenário 2, que é uma fase orgânica bem alienígena. E aqui eles colocaram animação no fundo de forma que pulsa com a tela e com seu progresso. Isso reforça essa ambientação orgânica e ficou muito legal, cara. Eu achei que foi uma pitada ali que era necessária nesse cenário desde o original e provavelmente não foi possível por conta de memória ou outra coisa do tipo. Outra coisa que eles capricharam foram nas explosões, principalmente aquelas que são em ambientes do cenário ou em inimigos muito grandes. Agora você vê um monte de partícula, fumaça, explosão, ficou bem cinematográfico e dá muito mais impacto na tela. Ficou algo muito bom. E eu também curti aquela preocupação com os pequenos detalhes. Agora tudo que acontece à sua volta reflete em você, reflete nos inimigos. Você sente o calor passando pela sua nave, os raios refletindo em tudo que é objeto. É muito maneiro. E até quando você atira, dependendo da posição, você consegue ver o seu tiro refletido na sua própria nave, nos objetos e até nos inimigos. Dá uma vida e uma interação muito mais orgânica e realista ao jogo. Já que tá fazendo 3D, vamos explorar, Vamos explorar a tecnologia aí dos consoles novos. Mas não é só isso. Os caras foram um pouquinho mais além. E quem conhece o jogo vai notar um monte de mimik que dão aquele gostinho mais açucarado ali na sua boca. Uma que eu gostei bastante é quando você está carregando o tiro. Se deixar ali por bastante tempo, dá uma spark como se fosse um curto-circuito ali na pontinha da sua nave. Essas coisinhas assim eu acho sensacionais e eu gostei bastante. E caso você queira relaxar e jogar a versão em 2D,
para relembrar a versão do Super Nintendo original, aqui você vai ter mais um plus, porque agora o jogo roda a 60 frames cravados sem nenhum pingo de slowdown. É como se os caras metessem um chip Super FX2 direto ali no cartucho no seu Super Nintendo. Ficou, ó, pô, maravilha. Você vai ver aí na tela já já. Agora, além dos gráficos, os caras também mexiam no som, né? E eu vou te falar que era a parte que eu estava mais cauteloso, porque sinceramente a parte sonora no original do Super Nintendo é espetacular. A trilha sonora é foda, os efeitos sonoros são marcantes, a Aren pegou o SPC 700 e botou pra fuder. É muito bom o som daquele jogo. Eu tava meio no cagaço dos caras fazerem uma merda aqui. Mas vou te falar que o resultado eu achei bom. Começando aqui pela primeira fase, que é a minha favorita. Pô, os caras chegaram arregaçando com a guitarra, tá bem pesada. Tá do jeito que deveria ser. Bateria ali moendo. Pô, ficou muito bom. Parece até que é meu amigo Nino Mega Drive que tá arregaçando aí na música. Pô, eu achei bem legal. As outras ficaram boas, pode variar um pouquinho ali a qualidade, mas eu achei que ficaram bem equilibradas, umas melhores que as outras, mas o saldo ficou positivo. Os efeitos sonoros estão condizentes com o original, mas eu tenho uma queda pelos efeitos clássicos da versão do Super Nintendo. E um plus a mais, caso você queira rejogar ele totalmente em 2D, você pode usar a trilha moderna. Então, passa aquela sensação que você está jogando aí no seu Super Nintendo com um mod MSU instalado com a trilha arranjada. Pô, fica sensacional também. E eu tenho certeza que a galera já vai botar isso aí para rodar também no seu Super Nintendo. E como todo jogo moderno, eles trouxeram também aquelas opções de qualidade de vida, que nós chamamos de molezinha, para ajudar a vida aí na correria do dia a dia. A primeira coisa que eu notei é que agora você tem níveis de dificuldade. Agora tem o Classic, que é basicamente o modo Easy, e o Advanced, que é igual ao do SNES. E eu joguei bastante os dois modos, e as diferenças nas fases é quase nula. Mas a real diferença no modo Easy é que os chefes morrem bem mais rápidos. Tem alguns que ficaram ridiculamente fáceis, como esse aqui que vocês estão vendo agora. A outra edição que eu curti pra caramba é a possibilidade de você rejogar as fases que você já passou ou até mesmo recomeçar o jogo a partir de qualquer uma delas. E isso é muito bom para você treinar aquelas partes mais difíceis e não ter que recomeçar tudo de novo para chegar naquela parte que justamente você estava ficando encalhado. E a última aqui, galera, a mais surpreendente, que eu nem posso dizer que é uma qualidade de vida, né, mas deve facilitar bastante o jogo,
modo de 2 jogadores simultâneos. Pois é, isso aí estourou a minha cabeça, porque muda completamente o jogo, né? Afinal, ele não foi construído nem balanceado para isso. Mas, infelizmente, eu não tenho como testar isso a fundo, porque não tem outro navinheiro aqui ao meu lado que possa jogar comigo. Mas eu achei uma adição bem audaciosa. Pô, os caras foram sagazes aqui. Agora, se ficou bom ou não, só 2 navinheiros jogando mesmo para dizer que o bagulho presta. Mas não é só de sombra e água fresca que vive o homem. E temos alguns problemas aqui e vou te falar que alguns deles são bem graves. Vamos começar pelas coisinhas simples que me incomodaram um pouco. A primeira é que eu achei as coisas muito brilhosas. Eles perderam a mão no brilho em algumas partes e chega a incomodar um pouco o olho. Isso você pode mitigar um pouco mudando o brilho nos options, mas em alguns outros estágios acaba prejudicando. Então você nunca vai encontrar o equilíbrio correto. Então eu acho que eles podem aprimorar um pouquinho mais para o futuro e ficou bem exagerado. Eu também achei que algumas coisas perderam um pouco a sua identidade. Um exemplo disso é o segundo estágio, que ele é bem orgânico, com aquela vibe bem alienígena, que lembra bastante o R-Type 1. No original é um estágio bem esverdeado, onde você nota bem as estruturas e passa realmente essa vibe orgânica e alienígena. Mas aqui na versão Dimensions ficou tudo meio plastificado, escuro, meio negro, e perdeu completamente a identidade desse estágio para mim. E era um dos mais bonitos. E por incrível que pareça, na versão alfa que eles divulgaram lá atrás, eles tinham feito um estágio muito mais fiel ao original. Mas parece que no fim eles não conseguiram achar o meio termo bom e acabaram apelando e botar tudo em plástico mesmo. Eu não curti, achei que aqui eles pisaram na bola. Agora aqui que começam as coisas que realmente me incomodaram bastante. A primeira coisa que é inaceitável é que as músicas não fazem um loop. Pois é, as músicas não têm um loop correto. Ela simplesmente toca até certo ponto e de repente reseta. Então é uma faixa de áudio que chega no ponto, ela recomeça no meio do nada. E isso quebra bastante a imersão. E isso acontece tanto na versão moderna e na versão clássica. É algo tão amador que, poxa, é inaceitável, cara. E conforme eu fui jogando, passando pelas fases e a dificuldade aumentando, porque o R-Type 3 é um jogo bem desafiador, eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada. Eu comecei a morrer demais em coisas bobas que nunca acontecia comigo na versão original. Eu comecei a estranhar, parei e fui jogar novamente a versão do Super Nintendo. Aí eu comecei a notar que realmente tinha coisas que estavam seriamente erradas nesse jogo. Bom, a primeira delas é a colisão dos tiros. Nem todos os seus tiros funcionam como original. Um bom exemplo disso é o tiro carregado. Quando você carrega ele no Super Nintendo, ele tem um range bem devastador. Afinal, você tem que carregar 2 barras para poder soltar um tiro carregado e realmente faça efeito. E algo que eu gostava de fazer bastante é soltar tiro carregado para pontuar nesse primeiro robô indestrutível na primeira fase. Não funcionava no Dimensions. Simplesmente
meu tiro passava sempre raspando e nunca pegava nele. E algo que funciona se você jogar a versão clássica dentro do próprio Dimensions. Então, algo está muito errado, não faz sentido. O segundo alerta foi que em diversas fases, onde os obstáculos do cenário têm colisão com os inimigos ou com os power-ups, foram desativados. Um bom exemplo aqui é que na fase da refinaria, onde simplesmente a navezinha passa pelo obstáculo como se nada tivesse acontecido. E além disso, elas não são mais destruídas pelos raios que passam pela própria fase, mudando completamente a dinâmica e a maneira de você enfrentar os mesmos desafios. E acabou deixando o jogo bem mais difícil do que ele deveria. Aqui simplesmente, que é uma parte já chata, ficou simplesmente infernal. Olhem a ginástica que eu tenho que fazer para passar desse ponto aqui no Dimensions. Pô, se você perder uma vida aqui, meu amigo, você vai penar e vai ter que reaprender a jogar o jogo do zero, porque tudo que você fazia antes não funciona mais. E além disso, você começa a notar que você toma dano aonde não deveria. A sua nave, o hitbox ficou diferente do original e agora qualquer coisinha passou perto de ti e tu já morre. E outra coisa que eu achei bizarra, eu não acreditei que isso aconteceu. Tem certas fases que o checkpoint tá faltando. Tem checkpoints do jogo que simplesmente foram removidos e deixou tudo muito mais difícil. Lembra aquela parte que eu falei para você, se você morrer seria algo infernal? Pois é, se você morrer no chefe desse estágio, em vez de você recomeçar naquele segmento, você vai ter que voltar tudo até essa parte e refazer de novo. Cara, isso é tão irritante. Pô, deixou tudo muito mais frustrante, cara. Eu achei isso horrível. E por fim, o controle da nave não está tão refinado como no original. Eu me peguei morrendo diversas vezes em coisas simples que nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, cara, não é possível. Você dá um toquinho para mexer a nave para cima ou para baixo e ajeitar ela, aqueles pequenos espaços que você tem que passar no jogo, porque sempre o jogo está te colocando em corredores, em áreas confinadas, onde você tem que manobrar precisamente em pequenos espaços. Às vezes você dá um toquinho na nave, ela vai muito mais do que deveria. E você acaba morrendo toda hora por bobeira. Parece para mim que eles tentaram aprimorar o jogo para funcionar bem com o controle analógico, mas com o controle digital eles perderam um pouco a mão. Ficou sensível demais e acabou quebrando um pouco a jogabilidade. Então são erros que os caras têm que corrigir correndo, porque, pô, deram uma quebrada aí no gameplay do jogo. Enfim, senhores, essa foi a minha impressão geral sobre R-Type 3 Dimensions, um jogo que foi enviado para mim pela própria Arem e a Inmin Studios. Então, pô, agradeço aí a oportunidade de testar esse jogo e passar essa experiência para vocês. Então, para sumarizar tudo que nós falamos aqui nesse vídeo, basicamente, o R-Type 3 Dimensions pode se tornar uma excelente opção para quem quer relembrar ou experimentar pela primeira vez o R-Type 3, já que ele traz um modo clássico e um modo reimaginado em 3D com visuais bem interessantes. Traz diversas qualidades de vida e até um modo inédito com 2 players simultâneos. Só não podemos dizer que esse é o modo ideal de você experimentar o R-Type 3 agora, porque o jogo tem diversos problemas que devem ser corrigidos. E nesse exato momento, um pouco antes de lançar esse review, a própria Inmin Games disse que está ciente de todos esses problemas e deve tratar via patch futuro. Então, eu tenho um pressentimento que logo essas falhas serão corrigidas via patch e esse jogo vai ficar no ponto ideal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que visitam aqui o canal do Tio e também que me apoiam. E eu espero vocês no próximo Para Um Jé. Valeu!